Gravando, senhor presidente. Obrigado. Bom dia. Iniciando a sessão de julgamento da primeira Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo, do dia 17 de novembro de 2024. Desculpe, 17 de setembro de 2024, a qual está sendo gravada e será disponibilizada posteriormente. Todo juiz já confirmou a presidência no sistema de parte. Vou iniciar a sessão no sistema. Temos 3 processos no dia de hoje. Vamos começar os trabalhos com os processos em que há pedido de sustentação oral e o patrono está presente. Então, começando os trabalhos com o processo de Samsung Eletrônica da Amazônia Limitada, é recurso misto, relator Dr. Carlos Henrique. Só um momento que eu vou fazer o registro da presença do patrono. Muito bem, Dr. Carlos, nos apresenta os autos? Sim, muito obrigado, presidente. Bom dia a todos novamente. O auto é composto de uma infração, deixou de pagar esse mês multa edital nas datas com a penalidade, com erro na aplicação da alíquota, tendo sido utilizado devidamente da alíquota interestadual de 4% prevista na resolução número 13 de 2012 do Senado Federal. A empresa, o ICMS foi calculado, o ICMS foi devido e foi calculado pela diferença entre a alíquota interestadual de 7% e 12% e aquela destacada na nota fiscal 4%. Desculpa. A empresa autuada em conformidade apresentou defesa de folha 153181. A autoridade fiscal não se manifestou sobre a defesa, tendo certificado o decurso do prazo folhas 226. A decisão de primeira instância julgou integralmente procedente as acusações fiscais, mantendo o auto de infração lavrado. A recorrente apresentou recurso ordinário, reprisando os argumentos apresentados à sua defesa e arguindo ilegalidade de juros de mora exigidos acima da taxa Selic. A apresentação fiscal apresentou parecer, suas contratações, rebatendo os argumentos da empresa recorrente, se posicionando pelo não provimento de recurso ordinário, pela reforma da decisão recorrida e para restabelecimento da responsabilidade solidária. A recorrente apresentou um memorial, ratificando os argumentos pedidos no recurso ordinário. A quinta Câmara deste Egrégio Tribunal de Impostos e Taxas, folhas 295 e 297, anulou parcialmente a decisão de primeira instância, proferindo e determinando o retorno dos autos à primeira instância para que este fosse complementado com o enfrentamento das matérias omitidas. Tendo em vista as alegações apresentadas à defesa, a Delegacia Tributária de Julgamento de São Paulo determinou a conversão de julgamento em diligência, folhas 301, para que o agente fiscal atuante se manifestasse sobre a inclusão das operações anuladas de folhas 202 e 224, nas quais não haveria incidência do ICMS no cálculo do imposto devido. B, se fosse o caso, juntasse no novo demonstrativo de débito fiscal, DDF, com alteração que entendesse necessária. A autoridade se manifestou informando que as operações não foram canceladas e concluindo pela manutenção do auto de infração na íntegra. A apresentação fiscal considerou cumprida a diligência. A empresa recorrente se manifestou, afirmando que as conclusões do agente fiscal em cumprimento da diligência não merecem prosperar, reiterando suas manifestações na defesa do recurso ordinário. A nova decisão de primeira instância, folhas 31 a 326, julgou parcialmente procedente o auto de infração, reduzindo o débito para excluir as operações referentes à nota 4.342, bem como os juros de mora limitantes a taxa Selic nos termos da súmula 10 do Egresso Tribunal de Impostos e Taxas, tendo a Fazenda Pública apresentado recurso de ofício. A representação fiscal, no parecer, solicitou manifestação do agente fiscal atuante quanto à permanência da nota 4.342 no DDF, considerando que as operações anuladas devendo os valores correspondentes a essa nota fiscal serem excluídos do lançamento de ofício no item 1.3 do auto de infração. A autoridade se manifestou em folhas 333, entendendo que é devido à manutenção da nota fiscal 4.342 no DDF, tendo em vista que as operações tendo ocorrido a incidência do ICMS. Representação fiscal se manifestou pelo não provimento do recurso de ofício, tendo em vista ser aplicável o artigo 319 do RICMES, não havendo se falar em cobrança por falta de pagamento de ICMS referente à saída da nota fiscal 4.352, por não ter ocorrido o decurso do prazo estabelecido para o retorno do tipo de remessa praticado.
A empresa atual se manifestou nas suas contratações ao recurso de ofício, pugnando pelo não provimento, apresentou recurso ordinário e reprisando os argumentos de defesa em relação à parte remanescente do auto-infração. A representação fiscal apresentou parecer, folhas 492, 15 e 3, suas contratações, rebatendo os argumentos da empresa recorrente e se posicionando pelo não provimento de recurso ordinário e pela reforma da decisão recorrida para o restabelecimento do auto-infração em sua íntegra. Esse é o relatório, presidente. Agradeço, doutor Carlos. Doutor Pedro, fique à vontade de realizar a sustentação oral. Bom dia a todos, bom dia, presidente, senhores jogadores, demais integrantes, colegas advogados. Acho que o relatório do Dr. Carlos foi bem completo, então já pegou um pedaço aqui da minha sustentação oral, então dá para encurtar bastante, tem razão do tempo, né? Já passando aqui para as nossas ponderações, né, quanto à defesa. Depois do retorno do auto, houve uma redução, né? Houve a desconsideração de valores de uma das notas fiscais, mas a gente entende que ainda restaram pontos a serem considerados aqui para a redução do auto de infração. Tá? O primeiro ponto é um ponto que eu não gostaria de deixar de comentar, especialmente por considerar esse egrégio Tribunal de Impostos e Taxas um tribunal que defende a norma tributária, né, um tribunal garantista, que é a questão da nulidade do auto de infração em decorrência da inobservância do procedimento previsto na Lei Complementar 1320 de 2018, desculpe. De acordo com essa lei complementar, em seus artigos 14 e 15, a autoridade fiscal, antes dela autuar o contribuinte, ela deveria, ainda em análise fiscal prévia, ela deveria, quando verificadas irregularidades, notificar o contribuinte para que ele procedesse à autorregularização, né? Mais do que isso aqui, senhores, a Samsung, que é autuada, ela, dentro da classificação que a lei complementar chama de rating, né, que é um critério objetivo criado pela própria norma, a Samsung estava classificada como A+, aqui quando houve a intimação para prestar esses esclarecimentos, e antes da ordem de serviço fiscal, ela fez um pedido expresso para a aplicação dessa análise fiscal prévia à autorregularização, mas depois de um ano aguardando algum tipo de resposta, ela foi surpreendida com o auto de infração, né? Esse procedimento de análise fiscal prévia, ele não se encerra nessa liberalidade da Secretaria da Fazenda, né? O nosso entendimento aqui, com todo respeito aos posicionamentos diversos, é de que a não observância dessa determinação legal, ela seria um esvaziamento aqui do instituto que foi inserido nessa legislação e por meio de lei complementar, né? Inclusive o próprio Tribunal de Justiça aqui do Estado de São Paulo, ele reconhece que há uma incorreção da fiscalização quando ela não oportuniza os contribuintes classificados com nota A ou a mais, o acesso a esse procedimento de análise fiscal prévia. Tá? Outro ponto preliminar quanto à auto de infração é a ausência de elementos essenciais e precariedade, e aqui especialmente porque no relatório circunstanciado não foi sequer mencionado ou esclarecido os motivos para a recusa desse pedido de análise fiscal prévia. Tá? E tampouco houve qualquer tipo de esclarecimento quanto às respostas que foram apresentadas no ASF, né? Então, que por si só já tinha um condão aqui de afastar a acusação fiscal. Sem mais delongas, né? Passando aqui para o próximo ponto atacado pelo recurso, que é o erro de cálculo do auto de infração, justamente porque existia um saldo credor suficiente para quitar os débitos em cobrança. Tá? Aqui só um título de esclarecimento inicial, né?
se busca aqui não é utilizar o saldo credor existente para quitar o auto de infração, né? Mas sim buscar um cálculo por parte da fiscalização dos débitos cobrados de uma maneira que, no nosso entendimento, seria correta, né? Então, comparando os débitos existentes nesse período com os créditos, né? Isso, a fiscalização tem amplo acesso, não é um cálculo, é um cálculo aritmético, não é um cálculo complexo de ser feito, seria basicamente observar o que existia de saldo devedor, comparar com o saldo credor e exigir a diferença, né? Aqui a Samsung, analisando aqui os seus livros, ela verificou que teria um saldo credor, um valor muito superior àquele discutido no auto de infração antes da lavratura. Mas a autoridade fiscal ignorou esse pedido que foi feito de reconstituição da escrita fiscal por meio de análise fiscal prévia, né? Nos termos que eu comentei aqui da lei complementar. E ao invés disso, a fiscalização não fez a recomposição da conta gráfica, né? Ainda mais reiterando aqui que a Samsung tinha uma classificação a mais de acordo com os requisitos da própria Fazenda Pública e da lei complementar. Isso só a título exemplificativo aqui que a gente menciona ao longo do processo. A Colém da Terceira Câmara Julgadora já teve julgados no sentido de que há uma necessidade de recomposição da escrita fiscal quando comprovado o saldo credor e informado esse saldo credor nos períodos autuados, né, que foi exatamente o que aconteceu. Então, houve observância da lei complementar por parte do contribuinte, houve a informação por parte do contribuinte sobre esse saldo. E por isso a gente entende que houve um erro de cálculo relevante aqui, que levaria até a nulidade e insubsistência do auto de infração. Outro ponto que entendemos de ter certa relevância para o julgamento é a não incidência do ICMS em operações anuladas por meio de devolução, né? Nessas operações de remessa para demonstração, que é uma parcela significativa ali dos períodos autuados, quando ocorre o débito na saída, do débito na saída e o crédito no retorno possuírem o mesmo valor, a gente entende que o ICMS ele estaria anulado, né? E isso independe da alíquota que foi utilizada pelo contribuinte. A decisão recorrida ela acertou ao reconhecer esse ponto, mas ela acabou excluindo só os valores relativos a uma das notas fiscais, porque ela desconsiderou as operações que teriam sido devolvidas fora dos 60 dias, né, previstos no regulamento. Aqui nesse ponto a gente entende que não houve qualquer tipo de prejuízo ao erário. Toda a documentação ela está demonstrada nos autos. E então eventual erro na aplicação da alíquota aqui destacada ela não resultaria na falta de recolhimento de imposto, né? Qualquer divergência de tributo aquele não pode constituir uma sanção de ato ilícito, e eventual descumprimento de prazo previsto na legislação, no nosso entendimento, ele deveria ensejar no máximo a aplicação de multa, né? Não cobrança do imposto, sendo que não houve imposto a ser cobrado ou fato gerador neste caso, né? Ainda nesse ponto da devolução dos 60 dias, né? A recorrente ela apresentou todas as notas fiscais pertinentes ao auditor fiscal, demonstrando que outras mercadorias além dessa da nota fiscal que foi considerada na decisão recorrida também retornaram dentro do prazo estipulado, tá? Então não foi só essa nota fiscal
nosso entendimento, esses outros casos deveriam também ser considerados. Já me encaminhando para o fim aqui, diante de todo esse cenário, né, de toda a boa-fé do contribuinte, uma infração que foi cometida sem dolo, sem fraude, sem simulação, não resultou em falta de pagamento de ICMS, né? E considerando a questão do crédito acumulado também, do saldo de crédito que poderia ter sido observado pela fiscalização quando da lavratura do auto, os bons antecedentes da recorrente, a sua classificação como a mais no programa nos conformes, enfim, considerando todos esses pontos, a gente entende aqui que poderia ter sido aplicada uma redução ou relevação da multa, né? E nesse ponto pleiteia-se o provimento do recurso. E por fim aqui, senhores, há ainda uma alegação de nossa parte de ilegalidade da multa, dado seu caráter abusivo e natureza arrecadatória, multa de 50%, e também impossibilidade de aplicação da multa sobre o valor atualizado da operação e sobre os juros, né? Dado que a lei estadual 6374 de 89, ela não prevê aplicação de multa sobre valores atualizados. E por essa razão o regulamento do ICMS não poderia determinar tal cálculo. Tá? Dados todos esses fundamentos, o requerimento aqui é pelo acolhimento integral do recurso ordinário e que a decisão seja reformada para que seja declarada improcedência ou nulidade do auto de infração e seja cancelada a exigência fiscal dele decorrente. Acho que eram esses pontos bem brevemente, senhores. Agradecer ao doutor Pedro. Doutor Carlos. Obrigado, doutor Pedro. Vamos lá. Conheço primeiramente o recurso de ofício apresentado e destaco que a decisão de primeira instância recorrida conclui em folhas 321-326 que apenas mercadorias para demonstração acobertadas pelas nota fiscal 4.342 de 30 de 3 de 2015, emitido pela toada, tiveram retorno no prazo de 60 dias, folhas 223 e folha 224, tendo o débito do ICMS na saída e o crédito de retorno no mesmo valor. Considerando que as operações se anularam, devendo os valores correspondentes a essa nota fiscal serem excluídos do lançamento de ofício do item 1.3 do DDF. Tendo que a decisão de primeira instância, neste ponto, não merece reparo, isto porque consta no próprio DDF a remessa para demonstração cobertada pela nota fiscal 4.341, emitida em 30 de 3 de 2015, e teve o retorno acobertado pela nota fiscal 375, emitida em 13 de 4 de 2015, e, portanto, em prazo inferior a 60 dias, aplicando-se a hipótese o artigo 319 do RICMES. Isso porque nos termos do artigo 319, da qual eu transcrevo. Neste contexto, restando evidenciado o retorno que se deu em 14 dias depois da remessa, ou seja, dentro do prazo de 60 dias, não há que se falar em cobrança por falta de pagamento do ICMS, referente às saídas da nota fiscal da referida nota fiscal, por não ter ocorrido o decurso de prazo estabelecido para o retorno do tipo da remessa praticada. Por conseguinte, mantém as exclusões de operações referentes à nota fiscal 4.342, bem como a limitação de juros de mora com base na taxa Selic, aplicando a súmula 10 desse egrégio Tribunal de Depósito e Taxa, do seguinte teor, da qual transcrevo. Conheço em relação ao recurso ordinário. Em primeiro lugar, afasta as preliminares apontadas. Eis que não vislumbro as nulidades apontadas, tendo o presente auto de infração sido lavrado com observância de todos os requisitos de validade elencados no artigo 142 do CTN, restando plenamente caracterizada a ocorrência do fato gerador da obrigação, determinando a matéria tributária, calculando o montante de tributo devido, identificando o sujeito passivo e corretamente capitulada a penalidade cabível. Isto é, contrariamente ao alegado pela empresa corrente, o auto de infração está perfeitamente respaldado nas normas legais que nele constam, tendo o julgador de primeira instância proferido a decisão recorrida a partir da análise dos fatos e do conjunto probatório apresentado
e à luz da legislação vigente, fundamentando a decisão exarada, não havendo que se falar em nulidade da decisão ou cerceamento de defesa. No mérito, a recorrente alega que cabia o fisco recompor a sua escrita fiscal, tendo em vista a suposta existência de saldo credor suficiente para a quitação dos débitos em cobrança. Afirma a empresa recorrente que a dota fiscalização não utilizou a referida sistemática para o cálculo dos débitos que estão sendo cobrados, e o que é equivocado e prejudica a sobremaneira, já que a empresa apurou o saldo credor em todas as competências sob a atuação, num valor que seria mais que suficiente para quitar os novos débitos lançados pela fiscalização. Não há procedência no pedido da recorrente de refazimento de sua escrita fiscal pelo autor do feito, tendo em vista que a legislação paulista não determina tal procedimento. Na verdade, existe apenas a determinação no sentido que o crédito tributário seja cobrado através do auto de infração, conforme parágrafo 1º, artigo 85 da Lei 6.374, em conjunto com as demais penalidades aplicáveis no caso concreto. Ademais, no meu entendimento, é no sentido de que o auto de infração não objetiva o procedimento de compensações de créditos do contribuinte com seus eventuais débitos, e nem possui permissivo legal para tanto, mas sim unicamente materializar a constatação de inadequação à legislação tributária e constituir o crédito tributário relacionado. Neste ponto, descabida a alegação da recorrente a este egresso Tribunal de Impostos e Taxas, já pacificou o entendimento de que, não havendo previsão legal que obrigue o fisco a fazer a recomposição da conta gráfica, ainda que o contribuinte apresente saldo credor no período, verificada a prática do fato infringente das normas tributárias. É o dever de ofício da fiscalização lavrar o auto de infração e imposição multa. Autos de infrações, final 7960, autos de infrações 126-5 e autos de infrações 053-1 e autos de infrações 875-2. No tocante ao pedido de renovação ou redução da multa, entendo que também não cabe a aplicação do 517-A, tendo em vista que não há nos autos fato relevante que justifique a redução ou elevação da multa. Essa infração diz respeito a falta de pagamento de imposto. Trata-se de empresa notariamente de grande porte, cadastro folhas 502, e a conduta da empresa recorrente afasta a alegação da boa-fé. Resulta, portanto, afastada da norma e remediada a aplicação do 527-A. Quanto à alegação da empresa recorrente em relação relativa à atualização do valor base da multa, aplica-se a súmula 13 deste egresso tribunal de impostos e taxa, da qual transcrevo. O artigo 96, por sua vez, indica que a multa aplicada à infração nos termos do artigo 85, ambos da Lei 6.334, fica sujeito aos juros de mora, ou seja, após lavrado o auto de infração, não sendo este liquidado pelo contribuinte interessado, serão juros de mora sobre a penalidade a partir do segundo mês subsequente à notificação da sua lavratura, sendo distintas as questões do artigo 85, parágrafo 9, que indica o cálculo da penalidade sobre a base corrigida, e do artigo 96 da Lei 6.374, que trata de juros incidentes sobre o auto de infração lavrado. Não merece auto de infração, portanto, qualquer reparo concerne aos juros ou penalidades já lá tratados. Antes posto, decido conhecer o recurso de ofício e o do recurso ordinário e negar-lhes provimento, mantendo a decisão proferida em primeira instância, que julgou parcialmente procedente o auto de infração de multa, reduzindo o débito para excluir as operações referentes à nota fiscal 4.342, bem como juros de mora, limitando a taxa Selic nos termos da súmula 10 desse egresso tribunal. É assim que eu voto, presidente. Agradeço, doutor Carlos. Pedia para fazer o registro do voto. Muito bem, obrigado. O voto está registrado, o processo está em discussão. Doutor Carlos, eu vou pedir uma pequena licença para o doutor. Eu vou fazer uma pequena preferência. Eu vou acompanhar o doutor Carlos, mas vou fazer uma preferência por 2 pontos, né? Eu vou, digamos, detalhar melhor a questão da análise fiscal prévia, né, que foi arguída aí pelo doutor Pedro em sua sustentação oral, né? Fazer meu comentário. E eu também vou eu vou, 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 eu vou,
falar sobre a taxa de juros, né, que teve a súmula 10 foi revisada, eu vi que as operações são anteriores a 2017. Uhum. Então, vou fazer preferência nesse sentido. Só um momento. Ok, presidente. Muito bem, eu vou ler minha preferência. Em tempos, as disposições acerca da impossibilidade de autorregulação referem-se à fase anterior ao início da ação fiscal, como consta o parágrafo 2º, artigo 14 da Lei Complementar 1320/2018, diz o seguinte: os procedimentos previstos nesse artigo não configuram início da ação fiscal e não afastam os efeitos da espontaneidade que trata o artigo 88 da 6374. Assim, a autorregulação somente é possível antes da iniciação fiscal, ou seja, após iniciada, ela não é mais possível, assim como a espontaneidade prevista no artigo 88 da Lei 6374, que deve ser feita antes de qualquer procedimento do fisco. Deste modo, para os autos iniciados a ação fiscal por meio, desculpa, temos a correção, por meio da OSF, o fisco não pode mais propiciar a autorregulação, mas sim atender ao artigo 534 do regulamento que determina: verificada qualquer infração de legislação tributária, será lavada de infração, observado o seguinte: o parágrafo 7º do artigo 14 da Lei Complementar 1320 previa análise fiscal prévia. No entanto, de acordo com o parágrafo 2º referido à norma, trata-se de procedimento prévio ao início da ação fiscal e a pedido do contribuinte, como consta. No caso dos autos, a autora pleiteou a análise fiscal prévia após a ação fiscal iniciada com a SF. Assim, não pode ser considerada para os fins pretendidos pelo autuado. Destaque de uma pretensão recorrente. Relativamente aos juros, a súmula 10 foi revisada nos seguintes termos: os juros de mora aplicáveis do montante do imposto e multas de autofração são limitados à taxa Selic. O artigo 52 da Lei 3457 determina a caráter vinculante das súmulas perante o órgão do CITIT a ser sob observância obrigatória. Destaque limita a aplicação dos juros ao montante do imposto e multa à taxa Selic. No mais, acompanha integralmente o seu relator, recurso de ofício conhecido não provido, recurso ordinário conhecido e parcialmente provido. Só vou fazer uma pequena correção aqui. Só um momentinho.
Muito bem, meu voto está registrado, o processo está em discussão. Não havendo inscritos, vou encerrar os debates. Desculpe, Sim. senhor presidente, eu acho que existe um detalhe aqui nesse processo que é o seguinte: a primeira instância já reduziu os juros de acordo com a nova redação da súmula 10. Então, a Já redução... estava, sim. Tá, ok. Isso, então o provimento parcial que o doutor deu com relação ao recurso ordinário não seria negar provimento aos dois recursos, né, da forma como o doutor Carlos Henrique Tá. fez. Tá, eu não tinha percebido, então vou tirar essa parte. O próprio tribunal já teve o julgamento, não foi na primeira, foi na segunda, foi o próprio tribunal que apreciou. Tá. Tá? Tá bom, eu não tinha mais percebido, então eu vou retirar aqui. Obrigado, Pedro. Imagine. Mas aí, desculpa, só uma questão, Pedro. Eu não tinha mais percebido, mas o recurso ordinário vai ser conhecido e não provido? Isso, exatamente, porque a primeira instância já deu a limitação dos juros da Selic. Então, Tá certo. quando você nega provimento ao recurso de ofício, você mantém a redução, né? Ok. Então, eu vou manter minha preferência só em relação à Isso. autorregulação. Uhum. Não, você pode manter a fundamentação. Só a conclusão final seria o recurso ordinário negado o provimento, recurso de ofício negado o provimento. Ok, sim. É que no voto do Dr. Carlos talvez não tenha ficado tão claro, né? Um momento só. Tá bom, já fiz o acerto aqui. Então, o voto está registrado, o processo ainda está em discussão. Não havendo inscritos, vou encerrar os debates. Vou verificar o quórum de presença. Vou iniciar a votação. Iniciada a votação, o recurso ordinário de Samsung Eleitora Amazônia Limitada foi conhecido e não provido, e recurso de ofício da Alcefaz foi conhecido e não provido. Agradeço, presidente, Dr. Pedro. Bom dia. Eu agradeço, um ótimo dia, ótima semana a todos. Doutora Mariana. Bom dia, presidente. Bom dia, doutora Mariana. Veio acompanhar algum processo? Sim, apenas acompanhado da Eletropaulo. Eletropaulo. Ok. Então, eu passar para o processo de Eletropaulo. É um recurso ordinário, relator doutor Eduardo Soares de Mello. Ele saiu em vista para mim. Se eu me lembro, doutora Mariana vai fazer sustentação oral? Não, presidente, a sustentação oral já foi feita, acho que há umas 2 semanas atrás, se eu não me engano.
Antes do voto do Dr. Eduardo. Ok, então tá bom. Obrigada. Obrigado. Muito bem, então, doutor, que eu me lembro, como saiu em vista, o doutor Eduardo, na sessão passada, né, fez uma síntese do voto, em razão das minhas vistas. Então, o doutor Eduardo pode relembrar os autos? Sim. É por isso eu te pergunto, presidente, eu leio ele inteiro ou, por exemplo, tem uma questão, porque eu não me recordo agora se eu li o voto inteiro na ocasião. No caso, eu acho que não chegou a ler o voto inteiro, não. Tá bom, então, porque eu ia até sintetizar a parte das preliminares ao máximo, Ok. e depois o mérito eu ia realmente discorrer lendo, porque envolve análises muito detalhadas de laudos. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou resumir Ok, o que seria uma primeira parte do voto, parte mais das preliminares, depois no mérito eu leio, tá? tudo bem. Aí a gente otimiza um pouco, mas não perde o detalhamento até para eventual debate. Tá bom, obrigado. Então, é o seguinte, aqui a acusação fiscal, ela é creditamento indevido, né? E até peço desculpa se eu tossi um pouco, porque eu ainda estou bastante gripado. A acusação fiscal é de creditamento indevido na entrada de mercadorias registradas no ativo imobilizado da recorrente, mas que para o trabalho fiscal seriam alheios às atividades do seu estabelecimento ou destinadas a uso e consumo. Então, aí no sentido do fisco, não havia possibilidade de se apropriar de tais créditos, conforme o artigo 66, incisos 1º e 5º do regulamento. O que houve? Teve apresentação, né, pela Eletropaulo de laudo técnico de engenharia, laudo contábil, em atendimento a uma diligência que foi determinada lá atrás pela 4ª Câmara. Depois houve manifestação do fisco em relação a esse laudo. Como consequência recorrente, apresentou um laudo contábil complementar. Houve decisão da 16ª Câmara, dando provimento ao recurso, a Fazenda interpôs o RESP, e aí a superior entendeu que era o caso de nulidade dessa decisão da 16ª por omissão, e aí determinou a análise de todos os argumentos relevantes, né, segundo aí a expressão da Câmara Superior. Em relação às preliminares, né, quando eu trouxe meu voto, eu mencionei que o relatório da infração, o termo circunstanciado, o conjunto probatório, eles estão de acordo com o artigo 142 do CTN e o 34 da Lei 13.457 de 2009, então não há que se falar em ausência de motivação por parte do agente fiscal de rendas referente às razões para as classificações dos bens adquiridos como uso e consumo ou alheio às atividades do contribuinte. Também externei que a primeira decisão, né, do juiz singular monocrático não tem que ser desconsiderada, não há que se falar em vício insanável, em nulidade, porque houve, aí no meu sentir, a efetiva prestação jurisdicional, independente do meu juízo de valor em relação a esse deciso. No tocante à alegação da recorrente quanto ao reconhecimento da decadência parcial do crédito tributário constituído, mais especificamente no período de janeiro a novembro de 2010, eu apliquei aí o 173, inciso 1º do CTN, em face da súmula 9 de 2017 do TIT. Essa é a parte que eu acho que dá para resumir. Então, eu vou ler agora o meu voto, pegando uma partezinha final das preliminares, já entrando no mérito. Por outro lado, em que pese a afirmação da recorrida quanto à extemporaneidade das provas apresentadas pela recorrente, a argumentação de que os documentos de folhas 1650 a 1708, trazidos ao processo conforme decisão da 4ª Câmara, ocorreram em desrespeito ao artigo 19 da Lei 13.457, por não restar demonstrado motivo de força maior ou fato superveniente que justificasse o expediente nessa fase processual. Então, em relação a essa afirmação da recorrida, eu pondero que a busca da verdade material, em conjunto com o formalismo moderado do processo administrativo fiscal do Estado de São Paulo, são fundamentais para o efetivo controle de legalidade do ato administrativo, lançamento de ofício,
evitando-se, inclusive, o contencioso judicial, com êxito final ao contribuinte e ônus de sucumbência para a sociedade. Nesse sentido, não acolho a pretensão da recorrida. Aí eu vou entrar, então, no mérito. No que diz respeito ao mérito, informo que a recorrente utiliza redes e linhas de distribuição de energia elétrica de sua propriedade para o atendimento a seus consumidores, o que demanda a compra de específicos bens para instalação, ampliação e substituição das aludidas redes de distribuição. Depende dos laudos acostados ao processo a aquisição de bens registrados no ativo imobilizado e que estão vinculados à atividade comercial da recorrente, fornecimento de energia elétrica, com apropriação de crédito de ICMS à razão de 1,48 avos ao mês, nos moldes da lei, no caso, o artigo 20, parágrafo 5º, inciso 1º da Lei Candir. Diferente do que apregou o trabalho fiscal, a legitimidade dos créditos apropriados pela recorrente decorre da circunstância de que os bens não são utilizados na manutenção das linhas de distribuição de energia, mas na instalação, ampliação e substituição das referidas redes. Igualmente afasta a acusação fiscal o fato de que os referidos bens, intimamente relacionados à atividade da recorrente, fornecimento e distribuição de energia elétrica, integram o seu ativo mobilizado e, de acordo com o controle contábil apresentado, discriminam os bens com distintas destinações, no caso, instalação, ampliação e substituição das linhas de transmissão. Mandamental o reconhecimento de créditos de ICMS das concessionárias de energia elétrica que os escrituram devidamente como ativo imobilizado e que estejam relacionados à realização da atividade fim do contribuinte. Artigo 66, inciso 1º do regulamento, como ocorreu no caso vertente. Depende do conjunto probatório carreado ao processo e abraçadeiras, mãos francesas, dutos corrugados, conectores, conversores, mãos francesas, aqui eu acabei repetindo, e outros bens adquiridos pela recorrente, integram fisicamente a montagem e a instalação de linhas de distribuição de energia elétrica. Anote-se que as linhas e redes de distribuição de energia elétrica, além de seus componentes, constituem um único meio para a distribuição de energia elétrica à população. A rede de distribuição de energia elétrica é formada por postes, cabos, cruzetas, isoladores, chaves fusíveis, chaves seccionadoras, condutores, subestações de distribuição, transformadores de distribuição, para-raios e ferragens. Se, por um lado, o agente fiscal de rendas competente reconheceu o direito ao crédito de ICMS nas aquisições de postes, fios, cabos de energia, transformadores, torres e medidores, além de outros, por outro lado, glosou os créditos oriundos das aquisições de itens que, diferente do que preconiza o agente fazendário, conferem o pleiteado direito à recorrente. Isso porque teria considerado, dentre os bens adquiridos, materiais de uso e consumo do estabelecimento, além de itens que, não obstante possam ser tidos como do ativo mobilizado, não participam do processo de industrialização ou comercialização da energia. Demonstrativo 1 do auto. No entanto, deflui do auto de infração lavrado que os itens adquiridos, 1. Mantém relação íntima com as redes de distribuição de energia elétrica, sendo nelas aplicadas para integrá-las fisicamente, ou que, 2, se encontram vinculadas à atividade fim da recorrente. A própria recorrente considerou o demonstrativo 1 do auto para elaboração de demonstrativos discriminando, dentre os bens por ela adquiridos, aqueles com aplicação direta e indireta nas redes de distribuição de energia elétrica. O trabalho fiscal considera, contudo, bens para amarração entre postes, cruzetas e isoladores, fundamentais para a estrutura da rede de energia elétrica, como destinados ao uso e consumo do estabelecimento. Nesse sentido, e conforme demonstrado no processo, integram as redes de distribuição de energia elétrica, razão de suas determinadas utilizações, bens como conector, mão francesa, suporte banco capacitor, e aí eu descrevo vários outros bens. A recorrente apresenta as folhas 7993 do processo, planta acompanhada de demonstrativo informando
em relação a cada bem utilizado na rede de distribuição, os respectivos código, descrição, unidade, quantidade, código material e desenho. Dentre os bens, relaciona ligação à terra, para-raios, mão francesa, e eu trago aí vários bens. Eu descrevo todos eles. A ilustração, planta, mostra visualmente, e aí são várias plantas, né, que a gente vê no processo aí juntado pela recorrente, mostra visualmente a estrutura física que compõe a rede de distribuição de energia elétrica e demonstra de forma didática, através da menção dos códigos dos referidos bens, a utilização dos mesmos na composição da rede. Nota-se de imediato tratar-se de itens que fazem parte da composição das redes. Em outras palavras, os bens descritos e cujos créditos de ICMS foram glosados evidenciam itens que diretamente ligados à atividade da recorrente, sequer se enquadrando como de uso e consumo do estabelecimento. Conclusão semelhante decorre de exame da planta as folhas 7994 e 7995, e que, após apresentar, entre aspas, desenho de outros aspectos da estrutura da rede de distribuição de energia elétrica, detalha os bens nela utilizados e cujos créditos de ICMS foram glosados pelo trabalho fiscal. Me refiro à mão francesa tipo 1, mão francesa de ferro cantoneira tipo 3, e aí eu descrevo também vários bens. Diga-se o mesmo das duas plantas das folhas 7996 e respectivo quadro de descrição dos bens utilizados integrados fisicamente à rede de distribuição, folha 7997, a saber, também descrevo aí vários bens. Em síntese, os elementos trazidos ao processo pela recorrente pormenorizam as peças e os componentes que fazem parte, fisicamente, das estruturas da rede de distribuição de energia elétrica, dentre as quais estão inseridos arruelas, manilhas, parafusos, sapatilhas e mãos francesas, bens estes cujos créditos de ICMS apropriados foram glosados com a correspondente constituição do crédito tributário. O laudo técnico de engenharia, parecer técnico 20.909-301, elaborado em 15 de agosto de 2016 pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas, aí eu menciono as folhas, demonstra minuciosamente a aplicação direta dos itens em apreço, 109 componentes, na rede de distribuição de energia aos clientes da recorrente. No que concerne à metodologia utilizada pelo laudo técnico, foram utilizados, dentre outros, procedimentos envolvendo a análise de documentação técnica e desenho, entre aspas, das redes elétricas, análise das normas de eletricidade, relatórios da tarifa externa comum, TEC, e das notas explicativas do sistema harmonizado, além de visita técnica a depósito de material de instalação e equipamentos de redes elétricas da recorrente. De acordo com o laudo técnico, folhas 8044, os 109 dispositivos auxiliares são indispensáveis para a efetiva entrega de energia elétrica, sem que ocorra qualquer incidente ou perigo, assim como contínuas interrupções, mas com a referida entrega na forma adequada para cada consumidor, tendo em vista específicas normas contidas em resoluções normativas da ANEEL. São aplicados diretamente na montagem e instalação das redes de distribuição de energia elétrica, integrando-as fisicamente e fazendo parte destas. Como se não bastasse, o estudo registra que esses itens são devidamente disciplinados pela ABNT nas correspondentes normas técnicas de distribuição referentes à construção das redes de distribuição de energia elétrica. O laudo técnico concluiu então que, abre aspas, de acordo com o mostrado no item 5, os 109 dispositivos e peças complementares apresentados no anexo A constituem parte integrante das redes de distribuição elétrica, em virtude de serem peças normalizadas e pela descrição de suas funcionalidades, características e procedimentos de aplicação, considerando que qualquer conjunto de dispositivos e peças da relação apresentada no anexo A apresentam as características essenciais das redes e são utilizados para reparo, substituição, ampliação, conclui-se que qualquer conjunto desses dispositivos, quer seja em módulo apenas, mesmo que incompleto, suas partes e peças, deverão ser considerados como partes essenciais integrantes das redes elétricas. Assim,
De acordo com as análises realizadas, e aí continua ali a conclusão. Digo eu, em que pese a demonstração de aplicação direta e integração física entre as redes de distribuição de energia elétrica e os itens cujos créditos do ICMS foram glosados, o fisco paulista rechaça os laudos elaborados pelo IPT com o argumento de que, para que esses mesmos itens não fossem considerados bens destinados ao uso e consumo, deveriam necessariamente ser integrados fisicamente ao produto e não à rede de distribuição. No entanto, basta destacar que a energia elétrica configura bem incorpóreo e que, por essa natureza, não apresenta condições físicas de armazenamento. Em outros termos, tão logo a energia elétrica é gerada, tem início sua distribuição e seu consumo, sendo imperioso reiterar o papel primordial das linhas de comunicação e de seus componentes itens na comercialização da energia elétrica. Não é possível separar os itens adquiridos pela recorrente das redes de distribuição, porque aqueles compõem estas, sendo relevante para o caso vertente a integração dos mesmos, independente do momento em que essa circunstância ocorra. E aí, só voltando na frase, não é possível separar esses itens, até porque, como bem acentuado pela recorrente, abre aspas, se destinam a servir como elementos de amarração entre postes, cruzetas e isoladores, provendo a estrutura de rigidez e estabilidade à estrutura da rede de energia, fecha aspas. Isso posto, verifica o desacerto da decisão monocrática, tendo em vista que os itens adquiridos pela recorrente e que sofrem a glosa do crédito do imposto estadual em face de sua apropriação, foram utilizados na implantação, instalação e ampliação da rede de distribuição de energia elétrica, fazendo parte da mesma. Por essas razões, é autorizada a escrituração como ativo imobilizado, além do fato de que tais bens adquiridos pela recorrente sequer podem ser considerados alheios à atividade do estabelecimento. Destarte, a apropriação de créditos do ICMS na forma efetuada pela recorrente é adequada em conformidade com o estatuído no artigo 20 da Lei Candir e no artigo 36 da Lei 6374. Outra celeuma diz respeito à amostragem apresentada pela recorrente. Embora o fisco paulista enfatize a inexistência de relação de pertinência entre a amostragem e o percentual informado pela recorrente, há que se registrar a utilização de critério distinto de aferição pelo trabalho fiscal. Para ser mais claro, o cálculo de amostragem do parecer técnico contábil desenvolvido pela recorrente levou em conta 43% dos itens abarcados pela presente autuação fiscal, ao passo que a fiscalização, em adoção de critério de base para cálculo de amostragem absolutamente distinto, considerou o valor total das parcelas ICMS dos itens em discussão. Ou seja, mesmo após apresentar diversos laudos e farta prova nos autos, o fisco segue alegando genericamente que os elementos trazidos são insuficientes. É o que se denota do seguinte trecho. Aí eu acho que eu não preciso ler, mas é o item 4. Digo, acrescento que, se por um lado a recorrida sustenta a necessidade de demonstração individualizada de todos os itens albergados pelo auto, por outro lado, procura fragilizar o farto material probatório trazido pela recorrente, especialmente os laudos técnicos anexados ao processo, rechaçando argumentos e documentos de forma genérica, isto é, sem fundamentação suficiente. A contenda igualmente traz discussão referente ao registro dos itens adquiridos pela recorrente, bens estes abarcados pelo auto e que foram registrados no ativo imobilizado. De acordo com a autuação fiscal, a recorrente não poderia ter registrado as peças e os componentes relacionados no demonstrativo 1 como bens destinados ao ativo imobilizado, porquanto seriam, na realidade, bens de uso e consumo. No entanto, considerando norma própria aplicável, artigo 179, item 4, da Lei 6404 de 76, e o Manual de Contabilidade das Sociedades por Ações 10, normas que definem e esclarecem os bens e os direitos que devem ser classificados no ativo permanente, e considerando que as partes e peças destinadas aos equipamentos que integram o ativo mobilizado
são fundamentais para seus funcionamentos, é absolutamente lógica a classificação contábil desses mesmos itens, demonstrativo 1 no ativo imobilizado. Diferente do que apregoa a recorrida, as partes e peças, componentes e acessórios da rede de distribuição de energia elétrica demandam registro no ativo imobilizado e revelam vinculação com o fornecimento de energia elétrica aos clientes da recorrente, haja vista a descrição do trabalho contábil dispensado nos moldes do Manual de Contabilidade do Setor Elétrico da ANEEL. Como salientado pela recorrente, o referido manual estaria em sintonia com a decisão normativa ACAT 1 de 2000. E aí, entre parênteses, direito ao crédito do ICMS referente a, abre aspas, peças sobressalentes de uso específico para tal equipamento e necessárias para que o equipamento não fique paralisado por longo tempo, no caso de substituição, preventiva ou corretiva. Então, aí voltando no parágrafo, como salientado pela recorrente, o referido manual está em sintonia com a DNCAT 1, por esclarecer que, abre aspas, muitas vezes na compra de certos equipamentos de porte, as empresas adquirem no mesmo momento uma série de peças ou conjuntos importantes e vitais a seu funcionamento, normalmente produzidas e montadas pelo próprio fornecedor do equipamento. E aí eu discorro mais alguns pontos. Como consequência, houve a correta classificação em máquinas e equipamentos de bens como transformadores e medidores, torres e postes, componentes e acessórios, condutos, túneis e câmaras, componentes e acessórios, cabos, fios e outros condutores de energia e calor. Fora ainda esclarecida a apropriação de créditos do imposto estadual relacionados a itens destinados tão somente à ampliação, implantação ou substituição das linhas já existentes, não sendo incluídos aqueles para manutenção das linhas de distribuição de energia elétrica, esses últimos passíveis de classificação como de uso e consumo do contribuinte. A recorrente informou que a segregação entre os itens registrados no ativo imobilizado e bens destinados à manutenção da rede elétrica ocorre mediante controle administrativo e contábil regrado no Manual de Contabilidade do Setor Elétrico, mais especificamente em seu item 6.1.5, e que disciplina o cadastro e controle de bens e direitos. Informa que, abre aspas, vários dos itens relacionados no auto consistem nos denominados componentes menores, os quais integram o custo dos itens maiores, e ela traz como exemplo cabos de energia, transformadores, fios, postes, medidores, torres, etc., denominados unidades de cadastro. Ao deparar sobre os componentes menores, pondera que são integrados à rede elétrica por meio da denominada ordem de imobilização. E aí eu transcrevo aqui também maiores explicações da recorrente na sua peça de defesa. Pondero que o laudo técnico contábil carreado ao processo, em atendimento à determinação da Quarta Câmara, conversão de julgamento em diligência, em 6 de setembro de 2016, demonstra a metodologia e os procedimentos utilizados pela recorrente para o controle dos bens do ativo imobilizado. Para tanto, se vale da transcrição de telas do seu sistema interno, SAP, no que concerne aos registrados contábeis e fiscais, SPED. O mencionado laudo esclarece que, abre aspas, a Eletropaulo utiliza em seus processos internos o sistema SAP ERP para seus registros de compras de mercadorias, onde existem módulos integrados que, a partir do registro da nota fiscal, efetua de forma automática a escrituração fiscal contábil. Aí mais para frente eu reproduzo. Através de telas do sistema SAP ERP, o fluxo dos registros, os lançamentos contábeis pertinentes, razão contábil e balanço contábil de alguns bens. Fecha aspas. Indica que os registros dos itens no ERP e no SPED, informatizados em SAP, são constatados nas respectivas telas, prints, e que os mesmos itens foram cruzados com os bens discriminados no parecer técnico 20.909-301 do IPT. Acrescenta que as telas registram claramente cada fase de registro dos itens, desde a compra até a escrituração no ativo imobilizado. Com efeito, o laudo em apreço observa que o registro dos bens no ativo imobilizado se dá através de dois fluxos distintos, detalhando-os passo a passo. A seguir, e para cada material descrito,
e aí como exemplo eu ponho o material descrito 329230 da ANEEL, e escrevo com esse material, e correspondente nota fiscal de compra informa. Aí vem a tela SAP, que informa o registro fiscal, a outra tela SAP, com o registro contábil da compra da mercadoria, a tela que exibe o saldo das contas contábeis, entre outros elementos, a tela que traz o balanço patrimonial da conta contábil. Se extrai das folhas 8545 a 8547 do processo, em atendimento à determinação da Câmara Julgadora deste grande tribunal, a existência de laudo contábil intitulado, abre aspas, contabilidade societária versus contabilidade regulatória, fecha aspas. Destaco que o referido laudo, trazido posteriormente a lume pela recorrente, parecer técnico contábil complementar às folhas 8545 a 8547, indica a metodologia e os procedimentos utilizados e que foram capazes de informar os bens destinados ao seu ativo mobilizado. O detalhamento do que se afirma é revelado mediante a apresentação de telas do SAP, no que se refere aos registrados contábeis e fiscais, SPED. Depreende do mesmo documento, elaborado pelo senhor Renato Rezende Paes, em 20 de fevereiro de 17, que a contabilidade regulatória, conforme disciplina da ANEEL, e que for utilizada pela recorrente, demonstra de forma mais precisa os registros no ativo mobilizado quando em comparação com a contabilidade societária, pretendida pela fiscalização. Isso porque, não obstante ambas contabilidades ofereçam conceitos de ativo mobilizado basicamente iguais, enquanto na contabilidade societária a informação seja adstrita ao conceito do mesmo, ativo mobilizado, na contabilidade regulatória, mais rica e detalhada em informações, há a citação específica dos ativos imobilizados com a segregação dos mesmos, conforme o mencionado Manual de Controle Patrimonial do Setor Elétrico, Resolução Normativa 674/2015. O laudo enfoque exemplifica o que sustenta com detalhamento de descrição, no caso, máquinas e equipamentos, em código, sistema, subsistema, grupo, subgrupo, conta-código e título. Significa dizer que o parecer técnico contábil complementar apresentado pela recorrente demonstra que os registros contábeis estão de acordo com a contabilidade societária. Nesse sentido, palmilho do entendimento da recorrente de que registros, abre aspas, contábeis regulatórios estão retratados na contabilidade societária, uma vez que aquela é reflexo desta, sendo inclusive a contabilidade regulatória mais específica quanto à definição do conceito de ativo mobilizado, fecha aspas. Além disso, a contabilidade regulatória ainda menciona textualmente os conceitos e critérios do CPC 27, conforme item 6.3.6 do Manual de Contabilidade aplicável ao setor elétrico. Aí eu transcrevo esse item específico. Sendo certo que as exceções à aplicação do CPC 27 não diz respeito à conceituação de ativo imobilizado, porque, sendo certo que os procedimentos em consonância com as normas da ANEEL sequer modificam a natureza dos ativos imobilizados em questão. Não por acaso conclui o laudo, entre outros, que, abre aspas, a Eletropaulo, por exigência da ANEEL, efetua seus registros utilizando os critérios da contabilidade regulatória, que, por sua vez, reflete na sua contabilidade societária. Consequentemente, todos os registros da contabilidade regulatória, de interesse da Eletropaulo, examinados em meu parecer anterior, estão retratados integralmente na contabilidade societária, fecha aspas, digo. Acompanha a recorrente quando, ao rebater a argumentação da recorrida atinente aos procedimentos adotados sobre as ordens de compra e as ordens de imobilização, assevera que, abre aspas, a adoção desses procedimentos nos termos da contabilidade regulatória em nada afastam a natureza dos itens como sendo ativo imobilizado nos termos do CPC 27, fecha aspas. Tecidas essas considerações, tenho para mim que não merece acolhido o entendimento do fisco paulista de que o laudo técnico, que o aludido laudo técnico contábil, com base em contabilidade regulatória, seria incapaz de demonstrar a escrituração dos itens no ativo mobilizado, sendo apenas, conforme posicionamento fazendário,
correta a apresentação de laudo que considerasse contabilidade societária. Em síntese, não há que se falar em ausência de demonstração dos itens em comento no ativo imobilizado da recorrente, notadamente porque os registros contábeis societários são meros retratos dos registros da contabilidade societária. Em face do exposto, conheço do provimento parcial ao recurso ordinário para cancelar o presente auto, tendo em vista a insubsistência da acusação fiscal nele contido. Presidente, esse é meu voto, agradeço a paciência, mas como disse, ele demanda várias particularidades e fica difícil, pelo menos na parte do mérito, a gente sintetizar. Esse é meu voto. Agradeço, doutor Eduardo. Eu vou ler todo o meu voto. Pedir vista dos autos para analisar o voto do relator, cujo bem elaborado relatório peço licença para adotar. Acompanho integralmente o ilustre relator quanto às preliminares arguidas pela autuada para afastá-las. No mérito, louvando o entendimento exposto, peço permissão para discordar. Ainda, com todo respeito aos julgadores que me antecederam em sede ordinária, em razão da nulidade decidida pela Câmara Superior, os entendimentos anteriores não vinculam o presente julgador, inclusive contra as anteriores diligências, uma vez que alivia a apreciação das provas como garantia para o artigo 26 da Lei 13.457. A incumbência é a apreciação das alegações trazidas tempestivamente no recurso ordinário. Os documentos laudos do parecer técnico juntados pelo recorrente não se confundem com o recurso, uma vez que a causa do pedido e o pedido são inerentes apenas a este. Assim, a apreciação dos documentos e laudos se dá por via reflexa, de acordo com o alegado no recurso e o livre convencimento do julgador. As novas técnicas e manuais de contabilidade do setor elétrico não possuem competência para dispor sobre ICMS, cuja competência é exclusiva dos Estados e do Distrito Federal, nos termos do artigo 155 da Constituição Federal. Os créditos ICMS decorrem do artigo 20 da Lei Complementar Federal 87/96, e não a partir de regras contábeis, uma vez que a Constituição Federal, em seu artigo 155, parágrafo 2º, inciso 12, outorgou a competência à Lei Complementar Federal para dispor sobre o regime de compensação do imposto e não as regras contábeis. As normas técnicas e manuais de contabilidade do setor elétrico podem uniformizar a contabilização dos bens do ativo. No entanto, nem todo bem do ativo enseja o direito ao crédito ICMS, conforme artigo 20, parágrafo 1º, e artigo 33, inciso 1 da Lei Complementar 87/96, transcrito no meu voto. A resposta à consulta 13.319 de 2016 expôs sobre o crédito ativo mobilizado. Entretanto, cabe esclarecer que o crédito de ICMS cobrado na aquisição de bens destinados a integrar o ativo mobilizado, conforme previsto na Lei Complementar 87/96, somente será admitido caso os respectivos bens, nos termos dispostos na normativa CAT 2 de 2000, e no item 3.3 da normativa CAT 1 de 2001, 3.1, sejam utilizados direta e exclusivamente no desenvolvimento da atividade do adquirente, da qual resulte a realização subsequente de operações relativas à circulação de mercadorias ou prestação de serviços sujeita à tributação do imposto. 2. Sejam caracterizados exclusivamente como móveis, nos termos do disposto no artigo 82 do Código Civil de 2002, e não percam essa condição mesmo após sua integração ao ativo imobilizado do estabelecimento adquirente. Portanto, o crédito ICMS não é admitido para todos os bens destinados a integrar o ativo imobilizado, mas somente aqueles que atendam cumulativamente as condições descritas nos itens 1 e 2 dessa resposta. Dessa forma, bens imóveis, assim como o material que será empregado na construção desses bens, não se confunde com mercadorias e não geram direito ao crédito ICMS, não obstante, em termos contábeis, seja classificado no ativo imobilizado. O posicionamento da Câmara Superior nesse TIT, no processo DT 5.884.937/2010, a ser o direito ao crédito é: o critério da essencialidade não tem supedâneo legal para fins de reconhecer direito ao crédito ICMS. No processo da ITC 2.41.07.767/2018, o relator Dr. Ítalo da Costa Simonato foi bem exposto que a adição normativa CAT 1/2000 especifica quanto aos itens componentes adquiridos para serem empregados nas máquinas e equipamentos do ativo mobilizado, os quais só dão direito ao crédito ICMS quando da sua aquisição conjunta com o equipamento, e se adquiridos separadamente não dão direito ao crédito. Pouco importando qual tipo de mercadoria, se muito essencial ou pouco essencial, frisando-se, não se trata de definir se os bens acoplam ou não o equipamento, mas sim o momento de suas aquisições. Assim, não basta que o bem seja contabilizado no ativo imobilizado ou se mostre essencial para a atividade do contribuinte, mas também que sejam caracterizados exclusivamente como móveis nos termos dispostos no artigo 82 do Código Civil e não perca essa condição mesmo após sua integração ao ativo imobilizado do estabelecimento adquirente. Os itens, componentes empregados em máquinas e equipamentos do ativo imobilizado tenham sido adquiridos em conjunto com o equipamento.
ainda não dão direito ao crédito imposto à aquisição de material que será empregado na construção de bens imóveis fixados ao solo, não obstante, em termos contábeis, serem classificados como ativo imobilizado. A recorrente aduz que, folha 7991, das mercadorias aplicadas diretamente em integração física nas redes de distribuição de energia elétrica. Nesse passo, cabe inicialmente distinguir as mercadorias que são aplicadas diretamente nas redes de distribuição de energia elétrica, integrando-as fisicamente, daquelas que, embora não integrem fisicamente as redes, encontram-se indissociavelmente vinculadas a elas, na medida em que condicionam seu próprio funcionamento e operação. Assim, a autora faz a separação dos bens e as folhas 7792 expõe. De acordo com o citado demonstrativo 1 do AIM, procedeu-se a glose de itens como conector, mão francesa, suporte, banco capacitor, conversor, manilha sapatilha, cabo óptico, garra suporte, garfo duplo para sustentação de cabo, caixa de conectores, reator eletrônico, regulador de tensão, parafusos, emendas para cabos, dutas, buchas, etc., sob a alegação de que se tratar-se-ia de bens de uso e consumo da recorrente. Tais mercadorias, além de atenderem aos critérios de registro ativo mobilizado, conforme será mostrado adiante, constituem-se partes integrantes e indissociáveis da rede de distribuição de energia elétrica, pois destinam-se a servir de elementos de amarração entre postes, cruzetas, isoladores, provendo estrutura de rigidez e estabilidade à estrutura da rede de energia. Assim, esses bens são integrados a bens imóveis, fixados ao solo. Assim, não se admite creditamento conforme exposto na resposta à consulta 13.319/2016, acima transcrita. As peças, partes e componentes de redistribuição somente poderiam gerar direito ao crédito do imposto quando adquiridos em conjunto com o equipamento, e não separadamente, não sendo suficiente para fins de creditamento que seja contabilizado como ativo permanente, como exposto acima. Alega a recorrente, folhas 8001, que não efetua apropriação de crédito em relação aos bens destinados à manutenção de suas linhas de distribuição, mas, abre aspas, tão somente em relação àquelas destinadas à ampliação, implantação ou substituição das linhas já existentes. No entanto, a aquisição de bens para ampliação, implantação ou substituição da linha já existente deve seguir as mesmas regras acima apontadas para gerar direito ao crédito do imposto. De fato, os bens destinados à manutenção de energia elétrica não conferem direito ao crédito semestre, como exposto no recurso extraordinário 195.894, ministro Marco Caldé do STF, transcrito no meu voto. As folhas 8.003, a recorrente reconhece o creditamento de imposto pela aquisição de bens que não integram fisicamente a rede de distribuição, como sensor de medição de energia elétrica, alicate para medidor de aterramento, GPS, analisador digital, caixa de calibração de relé, ferramenta de aplicação de conector, furadeira, motor elétrico, motopoda, vara de manobra, vara telescópica, cilindro para calibração, esfera de sinalização, manômetro para emenda, escadas de matéria para acesso às estações elétricas das redes aéreas, nivelador de escada com regulagem de altura. Trata-se de produtos no direito autuário destinados à medição e monitoramento, operação e controle, acesso, escadas, nivelador de escada, ou seja, atividades que não são a distribuição de energia elétrica. Assim como exposto em resposta à consulta tributária 13.319/2016, tais mercadorias não ensejam direito ao crédito de aquisição, posto que não integra a rede de distribuição de energia elétrica, distribuição que é a atividade fim da recorrente. Nesse sentido, observo decidir pela Câmara Superior no processo da ET 5.41.283/96/2019, relatora a doutora Cacilda Peixoto. Creditou-se indevendo semestre relativo à aquisição de bens do ativo mobilizado, referente a bens utilizados como ferramenta como uso e consumo na proteção de segurança e em atividade de expansão e manutenção de rede de distribuição que não compõem o produto final, energia elétrica. Não dão direito ao crédito CMS, os bens são utilizados na reparação de rede, equipamento de aferição, detector de tensão e medidor eletromecânico. Ainda nesse sentido, decidido no processo DT 5.41.193.54/2018, relator Dr. Marcelo Amaral Gonçalves de Mendonça, pela Câmara Superior. Diz o seguinte: não dão direito ao crédito aqueles que não integrem fisicamente a distribuição de energia elétrica, ainda que é necessária a atividade do contribuinte. A recorrente estabelece suas teses e entendimentos jurídicos para o aproveitamento do crédito do imposto. Por conseguinte, junta documentos e laudos com o objetivo de demonstrar que os bens adquiridos de acordo com essas teses e entendimentos jurídicos fariam jus ao referido crédito.
em que pese a detalhada análise dos documentos e laudos pelo legislador, o entendimento de diversas teses e entendimentos jurídicos da recorrente, como exposto neste voto. Assim, os documentos e laudos não socorrem ao autuado. Destaque mantém legalmente a acusação fiscal. Quanto às ligações de legalidade dos juros e inclusão de juros de mora na base de cálculo, as matérias estão pacificadas nesse TIT. Cito aqui a súmula 13 e a súmula 10 revisada, para limitar a aplicação de juros à taxa Selic. Relativamente ao alegado caráter confiscatório e abusivo da multa aplicada, a matéria está pacificada na Câmara Superior desse TIT, e adota o entendimento exposto pelo CDRT 8, 40, 42, 460, 2014, relator do Dr. Antônio Augusto Pereira de Carvalho, transcrito aqui no meu voto. Concluindo, conheço e dou parcial provimento por ordinário apenas para limitar a aplicação dos juros sobre o montante de imposto e multa à taxa Selic. É assim que eu voto. Eu, com todo respeito, presidente, ao seu voto muito bem elaborado, eu vou manter o meu, tá? Ok. Só fazer o início do meu voto, só um momento. Só precisa a confirmação do seu voto, doutor Eduardo? Tudo bem, os votos estão registrados, o processo está em discussão. Não havendo inscritos, vou encerrar os debates. Vou verificar o quórum de presença. E vou iniciar a votação. Encerrada a votação, em votação dividida, prevaleceu meu voto. Então, o recurso ordinário de Eletropolo S.A. foi conhecido e parcialmente provido nos termos do meu voto. Agradeço a presença da doutora Mariana. Eu que agradeço. Bom dia, uma boa sessão para todos. Obrigado, bom dia. Muito bem, podemos fazer uma pausa 5 minutinhos? Tá, uma pequena pausa, 5 minutos, só um momento.
Já ajustei meu voto, viu, Pedro? Só aguardar o doutor Carlos, o doutor Eduardo. Muito bem, retornamos todos. Então, vamos passar para o processo de variaço comércio de produto siderúrgico EDN, eu recurso de ofício de minha relatoria. Não há protesto por sustentação oral.
Passar a leitura do processo, trata-se de recurso de ofício contra a decisão proferida pelo TJ2, que julgou parcialmente procedente o AIM. A Câmara Superior decidiu pela nulidade da decisão quanto ao item 2 do AIM, em razão de ter aplicado a matéria construção não trazida na defesa. O item 2 do AIM acusa o contribuinte de deixar de pagar o ICMS por não ter deixado de lançar no livre registro de apuração ICMS na coluna Outros Débitos, na qualidade de sujeito passivo por substituição, o valor do imposto devido para as operações subsequentes, conforme determina o artigo 426-A do regulamento. Em atendimento ao determinado da Câmara Superior, foi proferida a decisão em primeira instância, que manteve parcialmente o item 1, cancelou integralmente o item 2 e manteve integralmente os itens 3 a 5 do AIM. A do interpretação fiscal ofertou parecer requerendo a confirmação da recapitulação da multa do item 1 e o restabelecimento do item 2 do AIM. Intimado, o contribuinte não apresentou contra-razões ao recurso de ofício. Esse relatório vou passar ao voto. O artigo 426-A e 277 do regulamento estabelece. Então, transcreva aqui os artigos 426-A e 277 do regulamento, que regulamentam a matéria em questão. Volto a dizer, assim, o estabelecimento varejista deve lançar no livre registro de apuração no quadro débito e imposto outros débitos. 1. O valor pago antecipadamente a título do imposto incidente sobre sua própria operação e a base de cálculo. 2. O valor do imposto retido incidente sobre operações subsequentes e o da sua base de cálculo, ou seja, o valor do preço varejo multiplicado pela alíquota interna no imposto, como bem ilustrado pelo auditor fiscal atuante, as folhas 1781, que demonstra a forma de cálculo demonstrativo de folha 820 a 828. Diversamente da decisão recolhida, o valor a ser lançado no livro Heikmes e outros débitos não é justamente o valor recolhido em GARI, mas sim o valor correspondente à aplicação da alíquota interna sobre o preço varejo. Nesse sentido, expôs a resposta à consulta tributária 17.337 de 2018, lançando o débito do valor correspondente à aplicação da alíquota interna sobre o preço varejo. A resposta à consulta tributária 925-M1 de 2017, citada pela decisão recolhida, versa sobre estabelecimento atacadista, o que não é o caso dos autos, uma vez que autuado é estabelecimento varejista, cuja disciplina diversas, parágrafo 2º, item 2, artigo 277 do regulamento. A adição normativa CAT 2 de 2019 é posterior aos fatos dos autos. Assim, os procedimentos previstos são diversos ao entendimento à época, tanto que a referida decisão normativa prevê o não aproveitamento do crédito referente à operação, item 6.1 da decisão normativa CAT 2 de 2019, e no caso dos autos, autuado se acreditou do referido imposto, conforme informado pelo auditor fiscal atuante, as folhas 1781. Assim, entendendo-se acreditado, deveria haver o respectivo débito, o que não ocorreu, sendo assim correta a exigência relativa ao débito total não lançado, débito do valor correspondente à aplicação da alíquota interna sobre o preço varejo. Quanto à parcela do imposto antecipado, a autuada não fez o pagamento por guia de regulamentos especiais. Portanto, correta a exigência do imposto do item 1 do AIM, uma vez que o lançamento a débito do livre de apuração de ICMS acima apontado independe da realização do referido recolhimento. Tal recolhimento somente reflete na eventual direito ao crédito, ou seja, se houver recolhimento, há direito ao crédito como exposto pelo auditor fiscal atuante. Deste modo, não obstante o entendimento exposto à decisão recolhida à época dos fatos, o procedimento previsto era diverso, tanto que autorizou o creditamento acima apontado, que nesse tempo não era indevido, mas seria após a citada decisão normativa CAT 2 de 2016. Quanto à recapitulação da multa promovida pela decisão em primeira instância, entendo que deve ser mantido decidido. O item 1 do AIM remete à falta de pagamento do imposto por guia de regulamentos especiais. Assim, a linha E, inciso 1, artigo 85 da Lei 674, é específica para a hipótese. Assim, considerando que houve escrituração de notas fiscais, resta correta a recapitulação da multa promovida pelo julgado pela instância. Nesse sentido, adota a representação fiscal, apoia tal entendimento, seu parecer em recurso de ofício. Destaque manter a recapitulação da multa do item 1 do AIM para a linha E, inciso 1, artigo 85 da Lei 674. Relativamente aos juros, a adota a representação fiscal requer a aplicação da sua 10 de CETIT. O artigo 52 da Lei 3457 determina a caráter vinculante das sumas para a inclusão de CETIT, assim sob observação obrigatória. O destaque limita a aplicação de juros à taxa Selic. Concluí meu voto, conheço e dou parcial provimento de recurso de ofício para restabelecer integralmente as exigências dos itens fiscais do item 2 do AIM, manter a recapitulação da multa do item 1 do AIM para a linha E, inciso 1, artigo 85, elemento 74,
e limitar a aplicação dos juros do montante do imposto e multa à taxa Selic. É assim que eu voto. Só um momento que eu vou fazer o registro do voto, um momento só. O voto será registrado, o processo está em discussão. Não havendo inscritos, vou encerrar os debates. Vou verificar o quórum de presença. Vou iniciar a votação. Iniciada a votação, o recurso de ofício ao Cefaz foi conhecido e parcialmente provido nos termos do meu voto. Muito bem, com isso encerramos o processo do dia de hoje. Então podemos encerrar a sessão de julgamento dessa primeira Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos do Estado de São Paulo, do dia 17 de setembro de 2024. Agradeço a presença de todos e pediria para o Jair encerrar a gravação. Encerrado, presidente.